Falar um pouco hoje da sociedade atual aos olhos de Freud. Diante de tantos comportamentos apresentados pela sociedade atual, Freud teria muito que investigar. O psiquiatra teria que interpretar o que está além do objeto em si, ou seja, da sociedade. Psiquiatra não, neurologista, que Freud era neurologista. Ou seja, mediante o comportamento apresentado. Além disso, a psicanálise teria uma grande atuação, a fim de sanar questões mal ou não resolvidas. Freud acreditava que as pessoas podiam ser curadas, tornando conscientes seus pensamentos e motivações inconscientes, obtendo assim a percepção. O objetivo da terapia psicanalítica é liberar emoções e experiências reprimidas. Isso é, conscientizar o inconsciente, ter uma experiência kártica de cura para que a pessoa possa ser ajudada. A psique humana de cada membro na sociedade atual. Nesse sentido, as pessoas deveriam buscar seu autoconhecimento ou resoluções e entendimento das perturbações que assolam a sua psique humana. E essas perturbações levam ao isolamento, a doenças patológicas e muitas vezes ao suicídio. A nossa sociedade encontra-se adoecida, e muitas são as causas, porém pouca intervenção e a cura para esses males. Males que assolam a mente humana, fazendo das pessoas prisioneiras de si mesmas. Independente de classe social, cor, sexo, religião, idade, muitas pessoas vivem um cárcere mental. Elas criam situações antecipadas ou não. Vivem preocupadas com opiniões alheias, que só diminuem e interferem em sua autoestima. A mente humana e os avanços tecnológicos da sociedade atual. Diante de tantos avanços tecnológicos e médicos, ainda não deparamos com o grande mistério da humanidade, a mente humana. Freud teve essa visão a investigá-la e trazer à tona a psicanálise. Essa ciência iniciou esses estudos com o intuito de verificar os comportamentos que formam a psique humana, entre outras palavras, o inconsciente. Freud organizou o aparelho psíquico em três instâncias: inconsciente, pré-consciente e consciente. E hoje, como Freud faria essa organização do inconsciente diante do comportamento das pessoas? Será que teria a mesma visão que tempos atrás? Nos dias atuais, há várias influências do meio externo no meio interno. Essas influências interferem no comportamento da sociedade atual, como, por exemplo, atos que levam a traumas, agressividade, preconceito, violência, aborto e abuso sexual, etc. Além disso, podemos citar o desemprego, o uso desordenado das tecnologias, a situação financeira, a velocidade e o exagero das informações, ou as doenças psicológicas e tanto outros. Qual seria a visão de Freud sobre a sociedade atual? No meu ponto de vista, creio que Freud teria muito que observar, investigar e analisar, a fim de apurar os fatos ou os meios que possam estar interferindo na sociedade atual. Ademais, ele deveria correlacioná-los aos comportamentos apresentados pela sociedade, a fim de chegar a um parecer fiel tanto do suporte da neurociência como da psicofarmacologia e tantas outras ciências, assim como teve das suas de sua época. Desse modo, dentro dos comportamentos apresentados, relaciona o comportamento sexual. Será que a repressão dos desejos seria uma das causas desse comportamento desordenado que estamos presenciando? Será que ele tem a finalidade de sanar algo vivenciado na infância, que resultou em traumas experimentados? O complexo de Édipo e de Electra impactariam a sociedade atual? O complexo de Édipo ou de Electra teria consequências nesses comportamentos? Isso porque o caso de desenvolvimento ocorra de forma saudável, o menino Édipo ou a menina Electra perceberá a possibilidade da perda do amor dos pais? Desse modo, ele desinveste da mãe ou do pai como objeto de desejo, assim como passar a buscar outro objeto desejado, podendo ingressar no mundo cultural e social. Tanto pode ser pessoas resolvidas, felizes e fazendo o outro feliz, como ambos realizados. Sabes que a evolução psicossexual tem fases de desenvolvimento sexual, as quais têm direcionamento dos instintos sexuais a determinadas áreas do corpo que promovem prazer. Mas sabes que muitas pessoas desconhecem seu corpo e as áreas que lhe dão prazer, e isso interfere muito no relacionamento a dois. As consequências de cada fase de desenvolvimento sexual podem deixar marcas permanentes no funcionamento psíquico do sujeito. Daí vemos pessoas que não conseguem se relacionar ou vivenciam algumas dessas fases e percebem que não necessária essa experiência para a resolução de questões pessoais que acarretam no seu social. As contribuições de Freud para a psicanálise.
E por fim conclui que Freud foi e continua sendo um grande colaborador para o desenvolvimento do ser humano com a psicanálise e desvenda os mistérios existentes na mente humana e, consequentemente, os entendimentos sobre a gênese das constituições psíquicas. A psicanálise continua tão atual quanto era na sua época e tem um papel primordial no desenvolvimento mental da sociedade atual em si. A psicanálise promove a consciência de padrões de emoções e comportamentos inconscientes, desadaptativos e habitualmente recorrentes. Isso permite que aspectos anteriormente inconscientes do self se integrem e promova um ótimo funcionamento da mente, cura e expressão criativa. Fichte e Greenberg, em uma revisão da literatura, concluíram que a teoria psicanalítica não pode ser aceita ou rejeitada como um pacote. É uma estrutura complexa consistindo de muitas partes, algumas das quais devem ser aceitas, outras rejeitadas e outras remodeladas para cada caso. Conheça mais sobre a psicanálise, a influência da psicanálise clínica na sociedade atual, né? Como eu falei, um pouco que o Freud investigaria a sociedade atual, né? Porque hoje temos grande índice de ansiedade, grande índice de depressão, grande índice de anseio, de fobias, de medo. Será que tudo está emocionalmente equilibrado, como a gente pensa, ou não? Será que o inconsciente está inconscientemente reprimido, como Freud falou, na sociedade daquela época e hoje já deixou de ser reprimida na sociedade hoje, ou continua sendo mais reprimida ainda? Então a psicanálise tem muito a perguntar sobre a sociedade atual, né? Desvendar os mistérios da mente humana no inconsciente, e Freud tem muito a contribuir nessa sociedade e desvendar o porquê das ansiedades, dos medos, das fobias, né? O que dos traumas reprimidos, tudo nessa atual sociedade, que é a sociedade da informação, do conhecimento e também de tudo rápido. Tudo passa rápido, tudo tem que ser rápido, tudo tem que fazer rápido. E esse rápido traz consequência para a sociedade? É a pergunta que eu deixo. Será que essa correria traz algum problema também para a sociedade? Esse estresse gerado não pode ser também da correria ou não? Tudo isso temos a perguntar sobre a sociedade atual. Psicanálise e a sociedade atual.